Ativas, por favor. Listo, yo las presento. Listo, entonces ya estamos grabando. Metimos a la gente. Gracias. ¿Quieres tomar algo? Un tintito, por favor. Bueno, esperamos que se unan los últimos. Entonces, bienvenidos, bienvenidas al primer seminario web de la Red Latinoamericana de Derecho Económico Internacional. Bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que disfruten mucho de este espacio. Para quienes no están familiarizados con la Red Latinoamericana, este es un espacio para conectar estudiantes, investigadores e instituciones de toda América Latina, donde promovemos discusiones sobre temas relacionados con el derecho económico internacional. Organizamos conferencias, talleres, va a haber una serie de webinars tal como este. Tenemos el Moot Court en Derecho Económico Internacional, que estará publicado en nuestras redes, y tenemos también el concurso de ensayos Jurista Global, para que todos puedan participar en inglés, en español, en portugués. Y tenemos también el concurso, el Call for Papers para la convergencia. Entonces, síganos en nuestras redes, tenemos muchas iniciativas para que cada vez nuestra red crezca más y que Latinoamérica Unida cree un derecho económico internacional desde su perspectiva. Bueno, entonces hoy tengo el placer de presentar a mi colega Natalia Figueiredo, profesora de la Universidad Federal de Sao Paulo. Mi nombre es Diana María Beltrán Vargas, profesora de la Universidad Externa de Colombia, el Departamento de Derecho Económico. Entonces, hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy nos acompañan Hola, también Diana. Hoy nos acompaña también Patricia Pazleski, especialista técnica comercial de la Organización Mundial del Comercio, y Crisia Matthews, oficial de Asuntos Internacionales en Programas Globales en Global Fishing Watch. Bueno, para nuestro público, este conversatorio va a ser en español y en portugués. Yo haré las preguntas en español. Natália, muito obrigada. Você vai levar as perguntas ao português. Eh, com licença, meu português. Mas então podemos começar. Muito obrigada, Diana, pela apresentação. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Temos aqui pessoas de várias regiões da América Latina. É um prazer, ter todos vocês aqui nesse nosso primeiro webinário da Rede Latino-Americana, de Direito Internacional Econômico. Estamos todos muito felizes, né, por vocês estarem aqui com a gente. Queria agradecer muitíssimo de coração a disponibilidade da Patrícia e da Crisia por se unirem a nós nessa primeira iniciativa. É um prazer ter mulheres de destaque aqui nas suas respectivas áreas para contar um pouquinho a sua trajetória para a gente. Nós estamos ansiosos e ansiosas para saber um pouco mais do trabalho delas nas suas respectivas organizações e um pouco mais também da trajetória pessoal e profissional, né, do que as motivaram a estarem onde elas estão hoje. Bom, antes da gente iniciar aqui as nossas perguntas para os nossos participantes, eu gostaria de apresentá-las, né? Então, a Patrícia Padovski é graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, no Brasil. Ela possui um MBA em Defesa Comercial pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC, aqui no Brasil. De 2013 a 2017, a Patrícia trabalhou no Departamento de Defesa Comercial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços aqui no Brasil, onde liderou uma série de investigações em defesa comercial. E desde 2017, a Patrícia faz parte da Secretaria da Organização Mundial do Comércio na divisão de normas, desempenhando o cargo de especialista técnica em comércio. Muito obrigada, Patrícia, por se juntar a nós hoje. A Crisia Matthews
Ela é advogada e negociadora com mais de 13 anos de experiência internacional em política comercial, negociações e assuntos internacionais e públicos. A Crisia atuou como assessora do Ministério de Comércio e Indústria do Panamá e representou o Panamá como representante permanente adjunta na Organização Mundial do Comércio. Ela possui graduação em Direito pela Universidade do Panamá, mestrado em Direito Comercial pela Universidade Santa Maria la Antigua do Panamá e mestrado em Direito Internacional Público pela Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica. Atualmente, a Crisia atua como oficial de assuntos internacionais em programas globais da Global Fishing Watch. Patrícia e Crisia, muito obrigada. Então, nós temos aqui duas incríveis mulheres com trajetórias profissionais distintas. Uma veio do Brasil, outra do Panamá. Então, estamos muito felizes aqui em vocês compartilharem as suas histórias. Para a gente começar o nosso seminário, Patrícia e Crisia, eu gostaria de começar com uma pergunta, né? E gostaria que vocês contassem um pouco mais sobre as organizações em que você trabalha, a Patrícia, a OMC, a Crisia, a Global Fishing Watch, né? E quais as atividades que vocês desempenham nas suas organizações. Patrícia, Crisia, não sei quem quer começar. Se for por ordem alfabética, Crisia. Muito obrigada, Natalia y Diana, por la invitación, así como a cada una de las personas que nos acompañan hoy y para aquellas que nos verán por el canal de YouTube. Como mencionaste en la presentación, yo laboro en una organización no gubernamental que se llama Global Fishing Watch. Es una organización cuya sede está en Washington, pero trabajamos remoto en más de 25 países. Global Fishing Watch lo que hace es que utiliza tecnología satelital, inteligencia artificial y visualización de datos para visualizar la actividad humana en el mar mediante herramientas públicas y gratuitas. Nosotros pues construimos un primer mapa global donde se puede ver y rastrear lo que hacen la flota pesquera industrial. Cualquiera persona que tiene una conexión a Internet puede acceder a esta plataforma que le brinda información científica porque monitoreas las áreas donde están los barcos casi en tiempo real. Y lo que hacemos es que apoyamos a los países y a otros socios a que utilicen esta información oceánica para que administren mejor las pesquerías y salvaguarden la biodiversidad marina. Lo que hago yo específicamente es que yo trabajo con los gobiernos para que usen estos datos en la elaboración de leyes, reglamentos y medidas para que regulen sus aguas y sus flotas pesqueras. Además, esta información le permite a ellos formular y adoptar posiciones y posturas para negociaciones internacionales que se dan en la FAO y en la ONU, y también les apoyamos en la implementación de acuerdos internacionales relacionados a pesca y como el nuevo acuerdo que estamos esperando que entre en vigor, que es el acuerdo para regular las zonas de alta mar. Entonces, yo voy también a estas reuniones en foros internacionales y trabajo de asesora de los países con los que colaboramos. Yo estoy a cargo de la región de Latinoamérica y de África. Le passo a palavra, entonces, a Patrícia. Bem, primeiramente, muito obrigada, boa tarde, boa noite e bom dia a todos que estão assistindo. E a mis hermanos que são hispanohablantes também, muitas graças por venir. Mas, como boa brasileira, vamos fazer a apresentação em português. A Organização Mundial do Comércio, como alguns já devem ter ouvido falar, ou a maioria já deve ter ouvido falar, é a organização internacional que trata de comércio internacional entre os países e que tem algumas funções específicas e importantes, que são de negociação de novos acordos, de administração dos acordos já estabelecidos. Temos também a questão da solução de controvérsias, para quando os países têm alguma disputa. Temos a seção dos países que estão em vias de fazerem parte da organização. Então, a gente tem várias funções dentro da organização. Ela existe desde 95. Antes, a gente tinha o comércio internacional
basicamente regulamentado por um acordo, que era o GATT, que era o de Acordo de Comércio de Bens, e hoje ele faz parte dos acordos que a OMC trata dentro da organização. Hoje, atualmente, temos 164 membros, países. Alguns já, inclusive, acederam na última reunião ministerial, porém estão esperando o processo de ratificação e de regularização da sua situação, mas hoje temos 164 membros. E dentro da divisão, dentro da organização, temos divisões. E as divisões estão responsáveis basicamente por acordos. Então, dentro da questão de comércio de bens, que é onde eu estou, existe uma divisão que se chama divisão de regras ou divisão de normas, que trata sobre defesa comercial. E a Natália comentou bastante sobre a defesa comercial, e o que seria isso? São ações tomadas por governos, ações normalmente pontuais, para lidar com questão de comércio desleal. Então, são discriminações de preço entre os países que geram um dano à indústria nacional, e os países tomam essas medidas, e essas medidas chegam até o OMC como notificação, informação, enfim. E tratamos aqui de dumping, de subsídios e medidas compensatórias, e de medidas de salvaguardas, e na divisão também tratamos, os advogados da divisão, que não é o meu caso, tratam das disputas que envolvem defesa comercial. Eu, como antiga investigadora de defesa comercial, principalmente de dumping e de circunvenção, dentro da divisão, o nosso trabalho é bem extenso, bem amplo. Eu faço parte da equipe que recebe as notificações, trabalho com bases de dados, a gente prepara as estatísticas. Também a gente faz parte de uma equipe até pequena dentro da divisão, que nós somos especialistas técnicos da época, que éramos investigadores. Então, a gente vai até os países para dar formação para países que querem começar a ter um sistema de defesa comercial, damos inputs técnicos para os nossos colegas também dentro das disputas ou os países membros. Então, a gente tem muita formação e muita discussão com os países membros nos assuntos de defesa comercial. E, além disso, eu sigo alguns comitês específicos, principalmente o de subsídios e medidas compensatórias, que foi essa semana, inclusive, a reunião, e o grupo de implementação técnico, o Working Group on Implementation, de assuntos de antidumping. Então, são ações, cada dia eu tenho funções diferentes dentro da minha divisão. Muito interessante. Muy interesante, Patricia. Muchas gracias, Crisia. Creo que esa además, la explicación de dos organizaciones diferentes, una ONG, la Organización Mundial del Comercio, pues es bastante ilustrativo para las personas que nos siguen. Una siguiente pregunta es, ¿siempre se imaginaron desarrollando una carrera en una organización internacional o acaso fue algo que surgió debido a otras circunstancias o a otros contextos profesionales? Bueno, en mi caso, cuando yo estaba en segundo año de la carrera de Derecho, conocí el Derecho Internacional Público y supe que era el área en el que me quería especializar. Me interesaba mucho conocer las normas, las reglas, las costumbres de otros países y el rol que tenían justamente los países en estas organizaciones internacionales, porque siempre escuchamos de la ONU y no se entiende bien, y en algún momento yo decía, sí, pero Panamá está en la ONU y no hace nada ahí. Entonces me creó esa necesidad de que yo quería estar ahí y de alguna forma ser la voz del país, cosa que pude hacer no desde una organización internacional, sino representando a mi país pues, por 10 años justamente en la OMC. Pero en aquel momento realmente mi intención era derecho internacional humanitario, ¿no? Que es el derecho de la guerra, humanizar la guerra de alguna manera. Pero por circunstancias de la vida, pues después tomé una maestría en Derecho Mercantil, que eso fue lo que me llevó a laborar en el Ministerio de Comercio, y ya que tenía también una experiencia internacional, me uní a la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales, donde negociamos el Tratado de Panamá con los Estados Unidos, el Tratado Comercial. Entonces ahí vi cómo ambas carreras se complementaban, y entonces vi que también podría tener una voz y ayudar, digamos, a la población en el fomento del comercio internacional. Y allí
justamente negociando en la OMC, empecé a negociar el acuerdo de subvenciones a la pesca, que justamente está dentro del área de lo que trabaja Patricia, y allí pues siempre yo estuve, digamos que mis hobbies eran surfear y el mar, entonces, y para Panamá, que tiene dos mares, la situación pesquera, el sector pesquero es sumamente importante, entonces me fui especializando estos años entonces en el sector pesquero. Pero sí, fue algo que digamos, yo nunca pensé que me iba a especializar en pesca, pero sí en el ámbito internacional. Entonces la carrera te va llevando por caminos. Entonces, sí, digamos que estuve enfocada en ello. No meu caso, desde a época também da universidade, eu tive interesse, porque relações internacionais é bem amplo, e eu sempre tive interesse na parte mais econômica, na parte mais de comércio internacional. Tanto que depois, quando eu me formei, eu fiz o concurso público para o Ministério de Comércio Exterior, comecei a trabalhar e lá, por circunstâncias também de pessoal e de temas, e me interessou, eu fui especializar em defesa comercial, onde também eu seguia, o Ministério fez a parceria com o IBMEC para fazer o MBA, onde eu fui me especializando em defesa comercial, trabalhei lá por 5 anos, até que em um momento, e obviamente sempre antenada no que acontecia na OMC, no âmbito internacional, até que lá, quando eu estava do Ministério, meu chefe, meu ex-diretor, me perguntou se eu poderia ser indicada por ele para participar de uma entrevista para uma vaga temporária na OMC, na divisão de normas, que na época era para ser temporária. Eu participei, fui selecionada, vim, fiquei 2 anos nessa vaga temporária, depois estenderam mais um pouco, e depois abriu uma vaga fixa dentro dos quadros da OMC, onde eu postulei, fiz a seleção, fui selecionada e estou aqui na divisão já com em tudo, já tem quase 7 anos que eu estou na OMC, mas sempre eu tive muito interesse em comércio internacional, na OMC, então eu consegui fazer um pouco no Brasil como operadora de um dos acordos da organização. Depois eu passei 3 meses aqui, como a Crícia era uma delegada, eu fiz um estágio, uma passantia dentro da Missão do Brasil para conhecer um pouco como era a organização, e depois, quando eu vim para fazer parte do secretariado, mas como a Crícia falou, é uma outra perspectiva, porque nós somos membros do staff, do secretariado, então nós somos funcionários de 164 países. Eu não sou funcionária do Brasil, não sou funcionária de um país específico, somos staff de suporte para todos os membros. Então é uma perspectiva diferente, mas eu não... Foi um caminho que a vida e a carreira me levou, óbvio, eu sempre tive interesse, mas as circunstâncias também me trouxeram até aqui. Que ótimo. Então, na verdade, as duas já tinham essa ideia de temas internacionais desde a faculdade, desde jovem, e aí foram agarrando as oportunidades que foram surgindo, né, ao longo do tempo. Até a Cris, na verdade, pensava em algo ligado ao direito humanitário e acabou na pesca, né, mas há muita intersecção também, né? E a Patrícia sempre se interessou por questões econômicas e agora está na Organização Mundial do Comércio. Patrícia e Cris, o que vocês poderiam contar para a gente de desafios, de obstáculos nessa caminhada até chegar, a Patrícia na OMC, Cris na Global Fishing Watch? O que vocês contariam de desafios, barreiras e, de repente, desafios atuais também, e barreiras atuais que vocês sentem? Bueno, en mi caso, yo creo que el desafío que ha sido mayor es que hay una gran cantidad de personas compitiendo por los mismos puestos y en ocasiones los requisitos específicos que solicitan solamente pueden ser cumplidos por un grupo de personas o un limitado de candidatos que han tenido acceso, digamos, a cierta educación. También puedo decir que hay otros factores relacionados a discriminación y también se pueden presentar situaciones políticas porque existen intereses. Digamos, hay corrupción en todo, lastimosamente, y es algo que tenemos que aceptar. Así que yo digo que esos serían más o menos los obstáculos. En mi caso específicamente también, debido a que
tenía una buena educación, eso me ha permitido, digamos, avanzar, pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando yo estuve en Ginebra, luego de ahí yo apliqué varias veces a puestos en la OMC y en otras organizaciones internacionales y lamentablemente no fui escogida en alguna de ellas justamente por los que les comentaba, de que hay una gran cantidad y hay una gran competencia porque hay muchos candidatos y profesionales bien preparados. De acordo 100% com a Crícia. E só para dar uma estatística para vocês, um último posto que abriu na OMC de candidatos externos, de uma vaga tinha 450 pessoas inscritas. Então, são pessoas que, óbvio, o funil de seleção vai trazer para o shortlisted as pessoas, mas aí são pessoas muito competentes e todo mundo tem uma formação acadêmica muito parelha. Então, a gente tem que, depois a gente vai conversar talvez sobre dicas e etc., tem que diferenciar-se dos outros de outras formas que talvez não sejam tão as que a gente que estamos acostumados. E como a Crícia falou também, já existiram situações de discriminação de gênero, discriminação de idade, principalmente no meu começo de carreira, eu tive situações em que eu estava na época que eu estava no ministério, que íamos fazer auditorias em empresas e eu ia com um colega homem e as pessoas se dirigiam a ele em vez de se dirigirem a mim, ou quando eu ia em algum evento as pessoas viam que eu carreira, muito jovem ainda, e as pessoas não botavam muita fé, não colocavam muita confiança naquilo, mas a gente tem que se afirmar e se mostrar, e mostrar que o conhecimento existe e que a gente sim está no lugar onde a gente está por competências próprias. Então, são situações que a gente, provavelmente todas, vivemos já na nossa carreira. Sí, claro, es verdad. Y yo creo que ustedes han mencionado un punto fundamental y es uno que es muy competitivo. Y en esa medida, la siguiente pregunta es, ¿qué habilidades o competencias específicas creen que son esenciales para trabajar en las organizaciones? Pero además, ¿qué habilidades también ayudan a diferenciarse para poder entrar en estas organizaciones? Bueno, yo diría que entre las habilidades es muy importante tener buenas habilidades de comunicación y lingüísticas. El manejar diferentes idiomas realmente abre puertas. Yo recuerdo en los tiempos de mis padres siempre decían, tienes que aprender inglés. Hoy en día el inglés no es suficiente. Es cierto que es una herramienta de trabajo, pero si quieres aplicar a una organización internacional, debes tener al menos algún otro idioma. De hecho, soy testigo de ello en mi trabajo actual. Uno de los motivos por los cuales yo fui contratada para ese puesto aplicaron 220 personas, pero yo fui contratada porque justamente hablaba varios idiomas, aparte de la especialización. Lo otro es que es justamente eso, especializarse. Yo creo que es importante pues dedicarle a un tema, formarse. Yo sé que a veces en los países de Latinoamérica es un poco difícil tener acceso a la educación y sobre todo cuando compites con personas que vienen educadas de los Estados Unidos, de Europa y demás, pero yo creo que justamente la forma de diferenciarse es, bueno, la ventaja del idioma y también con el tema de educarse, de tener pensamiento crítico, de tener una buena capacidad de análisis, yo diría habilidades sobre saber redactar, saber leer contextos distintos y tener una mentalidad curiosa. Y yo creo que estas cosas se pueden lograr. Si bien no tienes acceso, digamos, a una formación, yo creo que puedes hacer voluntariados, que puedes hacer prácticas. Siempre hay una manera de adquirir experiencia, ¿no? Sim, tenho até a minha lista. Eu diria, como Crícia mencionou, conhecimento da área da organização que você tem interesse, seja direito humanitário, seja comércio internacional, seja... E mais específico, inclusive, por exemplo, porque eu e Crícia, a gente trabalhava no contexto de comércio internacional, mas
Crícia se especializou em pesca, eu me especializei em defesa comercial, então ser curioso e procurar, mesmo que não exista a formação formal para aquele tema, buscar informações e se especializar em algum dos temas. Além disso, para organizações internacionais especificamente, normalmente a seleção é feita, eles eles requerem experiência prévia. Então, buscar nos seus próprios países de origem experiências, estágios, experiências profissionais, já terem anos de bagagem, porque normalmente a seleção para uma organização internacional ela não é tão júnior na carreira, ela já começa um pouquinho, pelo menos 3 anos de experiência, de alguma forma. Pode ser de distintas formas, mas de alguma forma você já vir com alguma experiência. Os idiomas, como a Crícia mencionou, dos motivos também que eu vim para a organização aqui na OMC, no meu começo, lá na minha época temporária, era porque também eu falo espanhol e a minha divisão precisava de alguém que desse formações e treinamentos em espanhol. Então, você ter os idiomas, principalmente foco da organização, na OMC são 3, mas na ONU são 6. Então, você tendo conhecimento dos idiomas também é um diferencial. Aqui na organização, eu consigo me comunicar com os delegados nos 3 idiomas da organização. Então, eu consigo ter o contato com o delegado do Marrocos em francês, um delegado da Argentina em espanhol, um delegado de um país terceiro em inglês. Então, isso também é diferencial. E eu diria muito, muito importante que isso se aprende também fazendo learning by doing no trabalho, que são soft skills. Soft skills são muito... às vezes não é dada a devida importância para os soft skills, mas a gente, no contexto internacional, de organização internacional, você precisa ser muito flexível, você precisa entender que o contexto onde você está é multinacional, é multicultural, o jeito que você reage a uma situação é diferente do seu colega, mas que no final a equipe tem que funcionar bem. E diplomacia também, para comunicações, como a Crícia mencionou, a habilidade de comunicação é muito importante e de uma forma muito diplomática, não apenas com seus colegas, mas também com seus clientes, os Estados-membros ou seus stakeholders nas suas organizações. E soft skill a gente aprende, não é algo que a gente aprende sentado na universidade, mas é algo que a gente aprende fazendo networking, tendo experiências práticas e etc., é algo que realmente a gente aprende que é importante com a vida, com a learning by doing mesmo. Perfeito. E Crísia e Patrícia, vocês trabalham em áreas que são muito especializadas, né? Como vocês mesmos indicaram, e que envolvem, apesar de especializadas, uma série de temas, né? Então, se a gente pensa no tema da pesca, envolve não só comércio internacional, meio ambiente, por que não direitos humanos, né? Se a gente pensar nos temas da OMC, a gente tem uma série de acordos com muitas regras específicas. Como vocês disseram, exige habilidade de soft skills, capacidade de negociação, né? Então, como é que vocês se mantêm atualizados dentro dessas áreas tão específicas, né? Sí, como mencionabas en el tema de pesca, se requiere conocimiento técnico, abarca otras áreas, por ejemplo, desarrollo, industria, comercio, y lo que he hecho yo es educación continua. Y cuando digo educación continua no significa ir a un lugar o necesariamente estar como enrolled en un programa, sino más bien por eso decía que tienes que tener un poco una personalidad curiosa, porque tú mismo tienes que ir educándote. Hoy en día tenemos el internet, todos tenemos acceso en un celular, entonces es muy fácil buscar, leer, buscar recursos y mantenerse al día, ¿no? También podría ser a través de asociaciones profesionales. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, también eso informa y también eso educa y justamente te da información que a esta persona le gusta Derecho Internacional Humanitario, voy y busco e investigo sobre eso. Asistir a conferencias, eventos, mentores. En mi caso es súper técnico, nosotros trabajamos con inteligencia artificial, yo de eso sé muy poco, hasta no hace mucho me enteré que existía algo que se llama GPT o algo así. Entonces,
Lo que me toca a mí hacer es justamente y biodiversidad, y me toca hablar con mis compañeros, sentarme, a veces, bueno, nosotros somos virtual, tenemos algo que le llamamos donut, que es como ir a tomarse el café con alguien de otra división y tratar de entender a qué él se dedica, cómo eso puede estar relacionado con mi trabajo, y después me toca a mí hacer una investigación para identificar oportunidades para mí y para mi crecimiento. Entonces yo creo que es un poco, me gustaría dejar el mensaje de que educarse y formarse no es solamente ir a una institución, que sería lo ideal, pero en el caso de que la persona no tenga acceso a ello, ya sea por recursos o por tiempo, uno puede realmente empezar una búsqueda e ir adquiriendo nuevos conocimientos. Claro que sí, muy Sim, importante. Perdón, Patricia, sigue. sim. Eu queria só, talvez, complementar, porque existe o que eu diria que é uma atualização microcosmo, que é do seu tema, buscar formação contínua, troca de experiências com colegas, troca de experiências com os membros. Aqui na própria organização, durante essa semana, ontem, tivemos um grupo técnico onde vários delegados das capitais vieram e fizeram discussões técnicas, então a gente participa e etc. Mas eu também diria uma educação macrocosmo, porque o contexto geopolítico internacional, ele dita muito o que acontece dentro da organização internacional. E isso afeta o seu trabalho, inclusive, do dia a dia. Você começa a ver comunicações e tendências que antes não haviam, um país ou outro que começa a ter um pouco mais de conflito, ou que começa a ter um pouco mais de amizade, de proximidade. Então, manter-se atualizado das notícias, principalmente se você tem interesses mais específicos, por exemplo, econômicos ou comerciais, seguir jornais, seguir meios de comunicação que sejam mais especializados, para você pelo menos saber o que está acontecendo e o contexto, além do que eu comentei sobre o macrocosmo, o contexto onde nós estamos incluídos dentro da organização. Então, além do tema específico, também buscar um pouco abrir os horizontes e falar, isso não é para mim, eu não quero saber desse tema, mas isso vai impactar no final o seu trabalho do dia a dia. Sí, la curiosidad creo que es fundamental y a pesar de que vivimos en la edad de la información, es algo que se pierde, que muy fácilmente se pierde y invito a los estudiantes a que no dejen que eso pase. Pasando a otra pregunta, ustedes, Patricia, Crisia, ¿ustedes creen que hay un avance en la representación de las mujeres en cargos de liderazgo en este tipo de organizaciones, en las organizaciones internacionales en general, o aún existe un techo de cristal que tenemos que superar? Desde mi perspectiva, sí se han presentado avances, pero seguimos representadas. Por ejemplo, nunca hemos tenido una directora general de Naciones Unidas. La participación, digamos, yo fui diplomática y delegada y fui segunda de mi misión, pero mi misión nunca, Panamá, nunca tuvo una embajadora. Y pues, y cuando tú estás en la negociación, te das cuenta que todos los embajadores, que son los que tienen, digamos, el poder o la decisión, son hombres, y las segundas son mujeres. Entonces, y otras, pues, por ejemplo, en las organizaciones internacionales, porque bueno, trabajo con algunas, puedo ver que las mujeres están más sectorizadas, están como en los sectores de compuestos de asistentes, que no tienen nada de malo, pero no en los puestos de liderazgo, y también en áreas como alimentación, derechos humanos, pero no en áreas como científicas o técnicas, porque todavía se tiene esta idea de que son sectores para hombres. Yo creo firmemente en que tenemos que trabajar ambos géneros unidos. Los hombres ayudan a las mujeres a que sigan avanzando y nosotras necesitamos del apoyo de ellos también. Entonces, pero sí es cierto que a nivel de liderazgo, al menos lo que yo he vivido en mi experiencia, todavía falta mucho. Hay un techo de cristal, más que cristal, diría yo. Sim, e dentro da própria organização aqui da OMC, a gente tem um grupo de discussão de gênero, temos uma pessoa dentro da organização que o trabalho dela é fazer essa discussão sobre questões de gênero, e como a Crisia mencionou,
temos mais mulheres na organização, mas quanto mais você sobe na escala dos postos e você vai para liderança, manager, senior management, vemos a participação das mulheres diminuindo gradativamente. Então, quando você vai para uma reunião de diretores, a maioria ainda é homem. Quando você vai... Agora tivemos, depois de 30 anos da OMC, temos uma DG mulher, a primeira diretora-geral. Então, os temas começam a vir. Inclusive, a gente teve uma conversa com uma colega nossa que está aqui há 30 anos, e ela falou que antigamente a possibilidade das mulheres atingirem qualquer posto mais alto era impossível. Ela falava que os próprios diretores conversavam entre si. Ah, mas você não vai ser promovida, não vai chegar no grau X ou Y, você é mulher. Isso, pelo menos, a gente já vê que existe uma mentalidade, já existe a discussão, mas a proporção de mulheres nos cargos de liderança ainda é muito baixa. Bom, então, infelizmente, a subrepresentação das mulheres não é só nas empresas privadas, não são só nos governos, também nas organizações internacionais, infelizmente, né? A gente realmente vê avanços, mas ainda há um caminho duro para se percorrer. E, bom, falando em subrepresentação, a gente falou um pouquinho das mulheres, né? Mas vamos falar um pouquinho agora da América Latina, da nossa região, né? A gente poderia perguntar se também há uma subrepresentação de pessoas da América Latina. E, em segundo lugar, se vocês acham que há uma influência da visão e das experiências da América Latina no trabalho que vocês desempenham nas suas organizações. Pues en cuanto a la representación geográfica en las organizaciones internacionales, por ejemplo, yo trabajaba en una que se encarga de propiedad intelectual y allí solamente habían, no sé, 5 países de Latinoamérica representados y todas las contrataciones venían de países anglosajones la mayoría del tiempo. Entonces, quedaba un poco a los países. Nosotros como Panamá siempre mencionábamos la importancia y traíamos esto a colación y teníamos reuniones con recursos humanos de ver cómo se mejoraba, porque en América Latina hay talento. Entonces, por algún motivo, pues se tiende a contratar al anglosajón porque se tiene esta idea de que tienen acceso a una mejor educación, que no todos los casos es así. En mi organización actualmente hay una gran representación de América Latina y tenemos un programa y maneras de asegurarnos de que todas las regiones estén representadas. En cuanto al tema de que si tiene una influencia lo que pasa en América Latina en nuestros trabajos, sí, en el mío sí. Al tratarse de una organización que trata con inteligencia artificial y temas de satélites, nosotros pues tomamos en cuenta que en los países de América Latina hay una gran brecha, hay un gap. Entonces lo que hacemos es que diseñamos programas y proyectos que sean implementables en nuestros países, que ayuden al crecimiento y al desarrollo, y tenemos un programa fuerte de desarrollo de capacidades justamente para apoyar a los países para ir cerrando la brecha. Entonces, nosotros sí nos adaptamos a los contextos nacionales. No contexto da OMC, primeiro também, como a Cris falou, de representatividade no secretariado, também, inclusive, a gente discutiu numa reunião de staff hoje, fizeram um estudo sobre a política de promoções e viram que existe uma grande concentração nas promoções de pessoas da Europa e de países de anglo-saxões também. Então, existe ainda um caminho a ser feito, mas houve uma contratação recente de uma especialista sobre diversidade aqui na organização, e eles estão pensando formas de dar um pouco mais de diversidade e um pouco mais de inclusão de países que não são representados no secretariado ou que têm pouca representação. Então, eu acho que nesse avanço, talvez a nossa representatividade de países da América Latina aumente um pouco. Mas eu diria, no lado da influência da América Latina, como a Crícia bem sabe, que ela fazia parte do grupo GRULAC, que é um grupo informal dos países da América Latina na OMC, é um grupo muito, muito relevante e de muito peso.
na negociação e na formação de posições negociadoras e na concertação de interesses dos países da região. Mas, obviamente, os países também são muito distintos nos seus interesses, então nem sempre os países vêm alinhados e concertados nos temas, e cada um acaba defendendo o seu interesse no seu tema de mais interesse, agricultura, propriedade intelectual e etc. Mas é muito interessante, é um grupo que, quando se senta à mesa de negociações, as pessoas escutam e respeitam. Então, a Crícia participou do grupo, ela foi coordenadora durante um tempo, ela sabe que realmente é um grupo relevante. Então, a influência existe, obviamente. A gente é uma região muito dinâmica, uma região muito grande, uma região de importância, de peso político e econômico também. Então, são influências que a América Latina influencia, que ela realiza na organização. Sí, claro, claro, es un camino también a recorrer, ¿no? Como latinoamericanos estamos ahí representados y empezamos a ocupar esos espacios. Ya para finalizar, quisiera saber qué consejos darían ustedes a los estudiantes que aspiran a seguir caminos profesionales como este, porque claro, como ya lo dijeron, un primer momento es la formación y la formación universitaria con programas como los que se ofrecen, por ejemplo, la Universidad Federal de Sao Paulo, como los que ofrecemos desde el externado, pero aún así, ¿qué más faltaría por hacer? Yo quiero rescatar algo que mencionó Patricia en alguna de sus respuestas, que es el tema de la confianza, de creer en sí mismo, en el tema de tener un buen concepto de imagen propia. Y algo que mencionabas tú, Diana, sobre latinoamericanos tomando las posiciones. Yo creo que esa es una, sin querer, los latinoamericanos, algunos, tenemos, cuando nos ponen al lado de los anglosajones, tendemos a sentirnos un poco menos, con una cuestión un poco de inferioridad que viene por todo este tema de las conquistas y demás. Entonces yo lo que diría es que confíes en ti, ten una buena imagen propia, lucha por tus sueños, que parece un poco como repetitivo y hasta, no sé, cliché, pero es cierto, tienes que enfocarte, luchar por eso, busca apoyo, infórmate, escucha a la gente, acepta consejos, pero al final también toma decisiones, pero no descartes lo que otros te dicen, trata de incorporarlo, dicen por ahí, toma lo bueno y desecha lo malo. Y yo creo que las carreras no son lineales y esos son los ejemplos que hemos visto hoy y esto también parece cliché, pero que las cosas cuando no pasan como tú quieres, al final también te llevan a otras oportunidades. Y yo soy el ejemplo de ello. Yo apliqué a muchas organizaciones internacionales en Ginebra y quedé de segunda en muchos procesos. Hoy en día estoy en un trabajo donde me siento realizada, en donde se me aprecia y me siento respetada. Y ahora yo doy gracias muchas veces de que esas puertas se cerraron. Entonces, usa esos retos para aprender y sobre todo para crecer. Eu diria também, eu não sei o pessoal que está aqui, inclusive no networking, são estudantes de graduação, de pós-graduação, mas quando nós estamos na universidade, a gente não sabe o que vai acontecer depois, ou às vezes a gente imagina um caminho certo, como a Crícia mencionou, e às vezes isso não acontece, a gente tem que ser flexível para lidar com os desvios que a vida toma, mas eu diria também, não foquem apenas, porque a gente sabe, inclusive, quando a gente está na universidade, não foquem apenas no que a gente chama do QI, do coeficiente intelectual. As aulas são muito importantes, obviamente, a sua formação, mas também tente desenvolver o seu coeficiente emocional, os seus soft skills, porque isso depois vai fazer a diferença no seu ambiente de trabalho, se você vai ser uma pessoa da equipe que tem mais comunicação, se você é uma pessoa da equipe que trabalha mais individual, se uma pessoa que não sabe lidar com os imprevistos, e você tem que ser flexível e saber comunicar, aprender a conviver num ambiente diferente, às vezes num ambiente que você não tem 100% certeza daquele tema, ter confiança, como a Crícia mencionou, e isso tem inclusive um viés de gênero. Como sabemos, as mulheres costumam aplicar para vagas onde elas têm 100% dos requisitos. Normalmente os homens, quando têm 60%,
já aplicam para vaga. Então, confiem em si mesmos e apliquem e depois aprendam, e a gente aprende muito depois. Não é, a gente aprende muito agora na universidade, mas a gente aprende muito depois também, com a vida e com o mercado de trabalho e com nossas experiências profissionais. Muito bom, Patrícia e Cris. Eu acho que algumas palavras que ficam aqui dos conselhos é confiança, né? Tenha confiança em si mesmo. É também persistência, né? Porque vocês mesmos disseram, já apliquei para várias, não deu certo, mas continuei tentando. E também a ideia dos soft skills, né? De, claro, a especialização já é um dado certo que você precisa buscar, mas soft skills também. E aí também, já fazendo propaganda de outras iniciativas, né, na universidade que servem para desenvolver esses soft skills, a própria ideia do Moot Court, né? E a gente aqui dentro da rede latino-americana tem esse Moot Court, que aí você vai treinar trabalho em equipe, paciência com o seu colega para desenvolver o trabalho, né? Você vai desenvolver habilidades de comunicação, como lidar em situações difíceis no momento de uma arguição oral. Então, com essas atividades também a gente consegue ir treinando alguns soft skills que vocês vão vivenciar no ambiente de trabalho, né? Então, eu agradeço muito pelas respostas, por toda a disponibilidade de vocês. Eu queria convidar aqui os nossos participantes para fazerem perguntas. Acho que nós já temos 2 perguntas aqui no chat. Sí, tenemos 2 preguntas. Natalia, están en portugués para no pecar. Sí, por favor. Tranquilo. A gente tem uma pergunta da Eliude sobre responsabilidade feminina. Existe ainda necessidade de se estabelecer uma contracultura nos países da América Latina? As meninas ainda são conduzidas a se afastarem das áreas acadêmicas. É preciso incentivo a todas as mulheres. Vocês concordam? Sí, totalmente. Es un poco lo que había comentado al inicio de que siempre ves en los puestos, de nuevo, de asistentes y demás a las mujeres. Y como decía aquí, en áreas académicas, abogadas, secretariado, contabilidad, y lo veo en mi trabajo actual. Cuando abrimos posiciones que son un poco más técnicas de pesca o que son relacionadas a la tecnología, la mayoría de las aplicaciones, 97% es masculina, porque justamente se necesita crear una cultura en el país y ir cambiando esa mentalidad de que las mujeres podemos y tenemos acceso a otras áreas, sin duda. Concordo 100%. E isso ainda piora, porque aqui em Genebra, por exemplo, nós temos o CERN, que é o acelerador de partículas, e é uma questão muito técnica, engenheiros, físicos, e eles mais ainda, a gente vê uma representatividade das mulheres ainda menor. Então, a gente tem, como a Cris falou, advogados e etc., os temas de ciências humanas, de ciências legais. Existe uma falta de representatividade, e isso ainda é pior quando a gente vai para as áreas de ciências exatas, de ciências biológicas, etc. Então, realmente essa contracultura ela deve ser incentivada para que as mulheres estejam onde elas querem estar. Seja uma carreira de física, seja uma carreira de advogada, seja contadora, seja o que for. Ótimo. A gente tem também uma outra pergunta da Maria Eduarda. Ela está indagando onde encontrar vagas, né, em organizações internacionais. Talvez vocês pudessem falar um pouquinho de oportunidades de estágio que vocês imaginam, vocês vislumbram, até mesmo, de repente, nas suas próprias organizações, se isso é possível, né? Mas oportunidades de estágio e vagas na área onde buscar, né? Sí, existe, bueno, todas las organizaciones internacionales tienen sus páginas web. En los sitios de carrera ustedes pueden encontrar, está siempre dividido por profesión, nivel y demás. Hay una página que se llama UN Jobs, lo voy a poner aquí en el chat, donde se resume un poco las vagas, las posiciones disponibles. También en mi caso
me ayudó mucho LinkedIn, la cuestión donde puedes buscar jobs. Mi trabajo actual lo conseguí así, a través de LinkedIn and Jobs. Entonces, hay muchos portales donde puedes tener acceso. Y bueno, yo creo que Patricia puede hablar un poco del tema de acceso a prácticas profesionales y demás que también se dan en las organizaciones internacionales. Bem, como a Crícia mencionou, para as vagas oficiais, as vagas, os postos que abrem são normalmente, eles são sempre publicados nos sites das organizações, mas existe uma outra maneira são os estágios, que são o short term, que são as portas de entrada de muitas pessoas que depois vêm a trabalhar na organização, e essas elas não são divulgadas publicamente, então são realmente você buscar, você ter a curiosidade, você ter a confiança de contatar alguém, você viu no LinkedIn que a pessoa trabalha na organização que você tem muito interesse em trabalhar, contate a pessoa, pergunte se existe alguma vaga de estágio, alguma vaga de entry level, o que a organização pode oferecer, porque muitas vezes as vagas são conseguidas assim, pelo contato de networking fora dos sistemas formais. Aqui na organização mesmo, na minha própria divisão, a gente tem algumas vezes vagas de estagiários, e pergunta, você conhece alguém que pergunta, às vezes a gente conhece alguém em universidades, por exemplo, agora conhecemos a Natália e a Diana, que são de universidades, a gente pode, perguntaram se existe alguém com um perfil assim, para uma vaga de estágio, vocês têm alguém para indicar? Então é realmente fazer essa rede e buscar, e hoje em dia LinkedIn você entra em contato e pergunta, existe alguma vaga? Porque muitas não são, as vagas que são de entrada, elas não são formalizadas nos sites. Ótimo. A gente tem uma outra pergunta da Morgana. Boa tarde. Além da questão de gênero, me parecem que aparecem muito, né? Vocês acham que há questões de etarismo nas organizações ou a idade dos candidatos não tem influência nos cargos? Patrícia falou de um problema de ser e parecer muito jovem, né? Mas e o contrário, né? Candidatos mais velhos, eles teriam problemas? Há uma questão de etarismo? O que vocês acham? Yo creo que eso se puede presentar un poco más cuando se tratan de programas, como decía Patricia, de estagiario, ¿cómo lo dice en español? Bueno, sí, de pasantías, porque justamente tiene un límite de edad. Normalmente creo que es hasta los 32 y 35 años. Entonces yo creo que eso es un poco limita, porque ¿qué pasa? También hay una cuestión en la edad y los años de estudio. En Latinoamérica normalmente los planes de estudio duran 5 años, después tienes que hacer la especialización y te dura 2 años, mientras en los Estados Unidos y en Europa hay unas maestrías que son mucho más cortas, de 3 años y demás. Entonces lo que quiere decir es que cuando un estudiante latinoamericano termina, ya tiene una edad un poco más avanzada que los demás. Entonces yo creo que también falta hacer un poco este ejercicio interno en las organizaciones y darse cuenta de que la situación en Latinoamérica y África es diferente a los países europeos. Entonces, en esos casos específicos es donde yo lo he visto. Sim, porém, nesses casos de entrada Young Professionals, que a ONU tem, da própria organização, aqui a OMC tem, existem limites de idade, porém, para vagas normalmente fixas, o que importa realmente são os anos de experiência. Então, se é uma vaga de nível de entrada, entry level, eles exigem 3 anos. Se é um pouco mais, 5 anos. Se é uma vaga mais especializada, 8 anos, até cargos de gerência e etc., de manager, que exigem 12, 15 anos de experiência. Então, isso é mais ligado com a experiência profissional nestes cargos mais fixos. Mas, como a Crícia mencionou, quando são estágio ou young professional, eles limitam a idade até um máximo. Achei interessante, né, o que a Crícia falou, que eu realmente não tinha pensado em relação à questão da duração dos programas. Na América Latina, realmente, a gente tem programas mais longos, né? E, além disso, a gente tem muitas vezes a dificuldade do candidato de não entrar na faculdade necessariamente logo após o ensino médio, né? Então, começar mais tarde, às vezes é difícil começar um mestrado também, porque ele tem que trabalhar e às vezes não consegue conciliar. Então,
realmente seria o caso de revisar, né, essas idades do mesmo para Young Professionals, em vista da nossa realidade aqui na América Latina, bem interessante. Nós temos outra pergunta aqui da Heloísa. Se fazer intercâmbio durante a graduação ajuda para quem quer seguir carreira em órgãos internacionais? Duda alguna. De hecho, yo cuando estuve en la universidad, mis padres no me permitieron trabajar porque decían que el enfoque era que yo terminara la universidad. Y lo cierto es que a mí me hubiera gustado justamente poder participar en una cuestión de intercambio, que hubiera podido irme a otro país o quizás hubiera podido trabajar en alguna organización o algo mientras estudiaba. Yo creo que es importante. Yo creo, no estoy muy segura si actualmente en las organizaciones internacionales se hace, pero sí recuerdo haber visto alguna vez algo en alguna posición, sobre todo en la ONU, para la OEA, hay algunos programas también de pasantías y también hay como unos talleres y donde te piden que todavía estés en la universidad. Entonces sería también buscar, porque si mal no recuerdo, es posible. Sim, e inclusive aqui no OMC é um pouco depois, seria para mestrado ou doutorado, mas se você está fazendo um projeto de pesquisa, você pode vir e passar 6 meses na OMC fazendo a sua pesquisa mais aprofundada no tema que seja correlato à organização. Mas eu diria que o intercâmbio, se você tem a oportunidade, faça. Porque você vai aprender questão de outras culturas, você vai já estar, quando você está exposto a um ambiente 100% de outro idioma, você já muda um pouco seu mindset, você já muda um pouco a maneira como você vê o seu contexto onde você está inserido. Então, se você tem a oportunidade, busque as universidades, inclusive as universidades no Brasil, a USP, outras universidades, têm programas que dão incentivos aos estudantes a fazerem intercâmbio. Busquem, que é uma experiência, você já começa também a desenvolver seus soft skills, além dos idiomas, e você pode ser um intercâmbio como um semestre, pode ser um mês, pode ser curso de verão. Eu sei que existem bolsas da Fundação Santander para espanhol, existem bolsas. Eu consegui uma bolsa do governo da Alemanha para ir para a Alemanha, passar 3 meses, tudo pago pelo governo. Então, busque, as oportunidades estão aí. Se você faz parte durante a universidade, você tem algumas opções, além, obviamente, dos programas fornecidos pela própria universidade. Programas de férias são muito, muito interessantes e importantes. Se você tem a oportunidade, vá. Ótimo. Cris e Patrícia, eu sei que a gente já está aqui no nosso horário, que era 1 hora, mas se vocês puderem, tem só mais 2 perguntas. Tudo bem? Então, tá bom. A gente tem uma pergunta aqui da Nicole. Ela está mencionando, assim, eu gostaria de saber se na trajetória de vocês, porque às vezes parece que tudo se encaixou e aí tudo deu certo, né? Claro, agora tudo deu certo. Mas nessa trajetória, ela gostaria de saber se não houve momentos de dúvida, desânimo, de desacreditar que não era isso, e como vocês lidaram com isso? Sí, hubieron muchos momentos en donde dije que hice. Debí haberle hecho caso a mi papá y haber estudiado derecho comercial y hacer dinero en vez de estar trabajando, tratando de defender intereses, donde no me voy a hacer más rica y digamos cosas así. Pero yo creo que lo que a mí me mantuvo y me mantiene en la carrera es que yo creo que es una cuestión de vocación, es realmente sentirlo, es la motivación. Yo no me veía haciendo otra cosa, yo estaba convencida de que eso era, y por eso es que decía, luche, busque las oportunidades, como decía Patricia, están. Yo sé que lo que a veces pasa es que, o al menos en mi generación, no había esa guía, no hay los espacios que les están brindando sus profesoras hoy en día, donde hay este intercambio, donde nosotras podemos decirle, existe esto, y como decía
Diana, ahora estamos en la sociedad de la información, donde está la información accesible. Entonces, yo creo que mantenerse enfocado y motivado es la clave. Y quiero decir algo, a veces la motivación no es suficiente, porque eso es un sentimiento y se va, es una cuestión un poco más de compromiso. Entonces, compromiso consigo mismo. Entonces, yo creo que eso es lo que te ayuda justamente a sobrepasar todos esos desafíos. E eu entendo perfeitamente. Eu lembro de mim mesma no último ano da graduação na universidade, e você não sabe o que vai vir depois. Você tem todo mundo de possibilidades à sua você vê o mundo, existem todas as possibilidades, você não sabe por onde começar. Então, eu fiz entrevista para trainee de empresas privadas, não deu certo. Depois eu falei, não é esse caminho, vou por esse caminho, me preparei para o concurso. Então, são situações, é você também estar flexível para as oportunidades que aparecem. A minha mãe diz que a oportunidade só tem cabelo na frente. Depois que ela passa, você não consegue mais pegar. Então, é você estar também flexível para lidar com que oportunidades que venham que talvez você não estava pensando nela, mas que você consegue buscar, e talvez depois você continue nessa rota, ou você mude de rota. Você veio por aqui, viu que não é interessante, não é para você, você também sempre tem a possibilidade de fazer a mudança no GPS para sua rota, mas eu lembro, e cursos muito gerais, como, por exemplo, Relações Internacionais, onde hoje eu tenho colegas que trabalham com direito de guerra, eu tenho colegas que trabalham em questão de marketing, questão de inteligência artificial, são áreas muito amplas, e é isso, é você realmente acreditar e vai dar certo, alguma oportunidade, você vai conseguir indo atrás. Natalia, tienes el micrófono cerrado. Ah, desculpa. Não, ótimo, Patrícia. Inclusive, em relação a esse último ponto que você mencionou, sobre como tudo é muito geral, às vezes, né, na nossa faculdade, porque no final das contas não dá para a gente ter uma formação super específica, né? Então a gente começa pelo geral. Mas aí a gente tem uma pergunta aqui do Tobias, que ele está no curso de bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade na Universidade Federal da Bahia. E aí ele está perguntando exatamente isso. Tem alguma coisa mais específica que ele deva focar ali na sua graduação, se ele está ali pensando em uma carreira na área de organizações internacionais? No existe como tal una carrera, hasta donde tengo entendido, una carrera específica de organizaciones internacionales. Mi experiencia es que especialízate en tu carrera. Justamente género y diversidad es un tema que es muy importante para las Naciones Unidas y puedes encontrar posiciones disponibles en línea para aquellos que son expertos en género. Entonces es especializarte en una área y luego, como decía Patricia, buscar en una organización internacional que se encargue de esa área. Agricultura, hay una en Costa Rica, género, Naciones Unidas, sin duda alguna. Agricultura también, la FAO. Entonces, dependiendo del tema en que te estás especializando, entonces buscas la organización internacional y yo lo complementaría con, como decíamos, estudiar idiomas, que te va a permitir pues ser un candidato más competitivo. Y sí, eso sería, porque en mi caso yo estudié Derecho y hice una maestría en Derecho Internacional, donde una de las materias es organizaciones internacionales, pero eso tampoco me daba el conocimiento para trabajar en una. Entonces, y es un poco lo que hablaba Patricia, de que uno aplica en un puesto, trabaja en un lugar, no, aquí no es, me muevo en otro, o sea, vas como... Y yo me daba cuenta de que tenía una carrera muy general, sabía de todo un poquito, y eso no permitía que yo entrara en una buena organización, porque no sabía nada al final. Entonces no era específica en nada. Entonces cuando me empecé a dedicar full a la pesca, las cosas cambiaron. Entonces yo creo que es eso, sigue tu carrera,
especialízate en género, en diversidad, dale con todo y vas a encontrar el puesto que buscas en una organización internacional, sin duda. Eu diria, para complementar, como uma egressa de um departamento de Relações Internacionais da UNB, eu também tive uma matéria que se chamava Organizações Internacionais, depois eu tive uma outra que se chamava Sistema Multilateral de Comércio, mas essas matérias elas são para apresentar aos estudantes as diferentes organizações internacionais, as suas regulamentações, estudamos missões de paz no Kosovo, missões de paz nos diversos países, então você estuda e aprende um pouco que existem as diferentes organizações internacionais, mas é o que a Crícia falou, especialidade num tema, depois você vai achar uma organização. Por exemplo, eu tenho uma amiga aqui em Genebra, que ela é veterinária, e ela trabalha na Organização Mundial da Saúde, na área de zootecnia. A gente tem uma outra amiga, eu e a Crícia, que ela é enfermeira, e ela hoje trabalha na Organização Mundial da Saúde, na parte de questões de doenças epidêmicas. Então, se você existe a gente tem um monte de organização internacional que trata de diversos temas. Se você tem um tema do seu coração, por exemplo, Tobias, estudo de gênero e diversidade, você vai achar alguma organização que se adequa a este tema que você tem mais especialidade. Perfeito. Patrícia, Crisa, muito obrigada pela participação de vocês. A gente acabou extrapolando aí 10 minutinhos do tempo, mas agradeço muito, foi muito rico o nosso debate e espero poder contar com vocês para outras iniciativas da Rede Latino-Americana de Direito Internacional Econômico. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês pelo convite. Muchas gracias, Diana, por la invitación. E estamos sempre disponíveis para compartilhar esse momento com os estudantes. É muito interessante e se tivéssemos, eu não tive algo do gênero quando era a minha vez, e se tivéssemos mais oportunidades assim, seria muito realmente válido. Muito obrigada. Sí, Obrigada. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y también por las preguntas. Yo me siento muy contenta de participar en algo así porque siento que justamente ayuda un poco. Yo nunca tuve eso, no tuve esa guía, entonces agradecerles a ustedes dos también de que le brinden esta plataforma a sus estudiantes. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Crícia. Muito obrigada por todos os estudantes hoje. Como la mayoría que nos acompañan hoy son brasileros, não esquecem de dar uma olhada nas iniciativas da rede. Convidamos os alunos a participar do Moodcore. As informações podem ser encontradas no link do chat. Y pues muchísimas gracias a todos, gracias por su tiempo. Creo que esto fue muy enriquecedor para todas nosotras, por supuesto, y seguiremos construyendo la red latinoamericana y este tipo de espacios para ustedes. Gracias. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Igual, chao. Adiós, gracias a todos. Bye. Obrigada, Diana. Gracias. Obrigada, Natalia. Até. Até.